De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, nesse vídeo comentando mais sobre os últimos dias do julgamento do processo que o Johnny está movendo contra a sua ex-esposa Amber por calúnia e difamação. E a Amber, nessa semana, depoimento dela nas audiências. Também testemunhas por parte do Johnny, por parte dela, outras psicólogas que trabalharam no caso, e a Amber está tentando mais uma vez destruir a imagem de Johnny Depp, colocando toda a culpa nele e não assumindo nenhum erro por parte dela. Nessas novas testemunhas, muitas confirmando o caso de Amber com o ator James Franco. Tem foto deles em clima de intimidade no elevador no apartamento de Johnny Depp, onde Amber morava. Isso além do Elon Musk, não é? E Cara Delevingne, que faziam memes de lá, eu comentei em vídeo anterior. A Amber disse que Johnny tinha muitos ciúmes das amizades dela com o ator James Franco, mas pelo visto ele tinha razão, não é? E a Amber, ela demitiu a sua assessoria de imprensa após notícias sobre o julgamento que ela considerou que era desfavorável a ela, ou seja, até a mídia que está e defende desde o início a Amber, desde a época, não é, que ela fez aquela acusação contra o Johnny, que veio com o movimento Me Too de Hollywood, que tinha muitos casos verdadeiros, mas muitas que se aproveitaram na onda. Parece que Amber quis surfar nesta onda e recebe esse apoio da mídia incondicionalmente só pelo fato dela ser mulher desde então, mas mesmo assim ela não ficou nada feliz com as manchetes sobre o caso ultimamente, porque o Johnny apresentou muitas provas e apresentou muitas evidências, e agora foi mostrado novas trocas de mensagens entre ela e o Johnny, aonde ela diz que o Johnny tinha muitos ciúmes dos amigos dela, que ela diz que eram apenas só amigos, né, se referindo a outras pessoas, não ao Elon Musk e ao James Franco especificamente. E teve uma outra psicóloga que depôs lá no caso, ela trabalhou analisando o Amber, também o caso lá do Johnny, e ela depôs do lado da Amber, diferente da outra psicóloga de antes que depôs a favor do Johnny. Esta psicóloga disse que diagnosticou a Amber com estresse pós-traumático e disse que foi devido aos abusos que Amber disse ter sofrido quando Johnny estava bêbado ou drogado. Segundo a Amber, ele a forçava a ter relações com ela quando ele estava nessas condições fora de si. E isso é o oposto do que testemunhas de Johnny disseram, do que o próprio Johnny disseram, inclusive o que disse a outra psicóloga que não diagnosticou a Amber com estresse pós-traumático, dizendo que ela não tinha nada específico de estresse pós-traumático. Eu comentei disso também em vídeo anterior. A Amber disse também, não é, sobre as questões do Johnny bêbado e como ela sofria com a bebida e as Johnny, mas vocês sabem que tem esta foto aí, por exemplo, aonde ela tirou esta foto do Johnny em com o objetivo de tirar sarro da cara dele. Então parece que ela estava muito mais no domínio dessas situações do que ele. Teve um momento no depoimento da Amber que ela aparentemente se emociona ao contar que durante uma viagem de trailer, Johnny estava drogado e cismou do nada que ela tinha escondido as drogas dele. E ela diz que ele forçadamente procurou se ela tinha escondido nas partes dela. Ela está falando lá, dando o depoimento dela para ser julgada, não é? Um júri vai julgar. As pessoas estão julgando. Pois então, na minha opinião e na opinião de muita gente, pareceu uma história completamente fabricada, nível de roteiro de filme de suspense, filme B. Então, eu acho que não me pareceu uma história crível e mal atuada também pela Amber, não é? Agora, o Johnny ficou chocado ouvindo aquilo, até riu de nervoso, dizendo assim, uau, porque para ele e para muita gente aquela história não fazia sentido nenhum. E ela disse que o Johnny está agindo daquele jeito, não é? Achando que ela tinha escondido, não fazia para ela nenhum sentido, e que ele agiu assim porque ele estava doido. Ou seja, parece que até ela quis colocar a culpa nas sobre esse comportamento dele para ver se colava mais esta história que ela tá dizendo aí que aconteceu, e eu particularmente não acredito. Realmente me parece um roteiro de filme B. A psicóloga disse que Amber confirmou para ela que o Johnny, que chamava sim ele de nomes, palavras, e dizendo que ela também chegou a o socorrer
Isso ela já tinha admitido, não é, em áudio anterior de terapia dos dois, não é? O que foi revelado já até agora em questões de áudio, aquele que eu comentei anteriormente da Amber chorando, dizendo que o Johnny colocava ela na parede, fazia pressão com ela. Por quê? Porque ele estava pedindo para separar. No áudio, Johnny implora, diz: Amber, nós precisamos dar um tempo, nós precisamos separar, não dá pra gente continuar junto. E ela: não, você tá me colocando na parede, não, eu te amo, nós temos que continuar juntos, não deixando ele se separar dela, né? Então esses áudios, também com daquele outro, dela reclamando dele ir em festa de lançamentos de trabalho, de filmes dele, por causa de ciúmes dela, isso mostra como que nesses áudios fica claro quanto o Johnny falava geralmente com calma, tentando jogar uma sanidade na conversa, tentando jogar água na briga, no fogo da briga. A Amber sempre exaltada, sempre colocando mais fogo, sempre causando mais polêmica, invertendo tudo contra ela. O Johnny, visivelmente, nesses áudios, era uma vítima, até mesmo muito passiva nas mãos de uma manipuladora, e agora ela tenta inverter isso tudo contra ele. Ele era o culpado de tudo, nada ela. Ela não assume nenhuma culpa nas do casal, não é, nesse depoimento que ela tá dando. Ela nunca estava errada nos comportamentos dela contra o Johnny. Ela coloca a culpa nos transtornos dela, em abuso que ela teria sofrido anteriormente em sua vida. Ela não tem culpa, ela nunca tem responsabilidade por nada. Impressionante, né? Até uma faca, isso foi mencionado lá nesses novos depoimentos que ela deu de presente pro Johnny, estava escrito em espanhol assim: até a morte. Ou seja, né, uma frase no mínimo estranha. E ela disse que deu esta faca pro Johnny porque estava com medo dele. A pessoa tá com medo da de presente dizendo até a morte. Olha o depoimento da Amber, né? E a psicóloga confirmou que a Amber continuava dizendo que amava o Johnny. A psicóloga do lado da Amber dizia que ela continuava dizendo que o amava mesmo após os alegados ele contra ela, não é? Mesmo ela após fazer essas acusações, ela dizia que continuava o amando. A Amber disse também que o Johnny bateu nela algumas vezes, que ela fugia dele pela casa várias vezes, mas outras testemunhas disseram, como esta enfermeira, que a Amber tinha vários ataques de fúria e de raiva. Este segurança do casal disse que presenciou Amber batendo no Johnny e tentando cuspir nele. A Amber disse que as pessoas que frequentavam a casa deles eram muito amigas do Johnny e que até a irmã dela era muito amiga do Johnny antes dele começar, segundo a Amber, a muito do uso de drogas. Veja, se as pessoas eram amigas do Johnny, funcionários viam ele sendo gente boa e ela não, porque funcionários falaram que ela era muito com funcionários, é porque os funcionários tinham motivos para isso, para admirar o Johnny e não admirar a Amber. Tanto, não é, que a Amber disse que ninguém tinha nenhuma reação quando viu o Johnny sendo grosseiro com ela. Ela falando que ele era grosseiro e que as pessoas agiam como se nada tivesse acontecendo, que era tipo ela contra todos. Mas é curioso porque o Johnny tem estas testemunhas, esses funcionários vindo hoje, não é, testemunhar a favor dele no julgamento. Então só se as pessoas acreditam na teoria da consciência, o Johnny compra testemunho de todo mundo, né? O que não tem lógica nenhuma. Até porque a Amber tem dinheiro também e teve também, por exemplo, Elon Musk pagando os advogados dela inicialmente, como revelou testemunhas ao site Daily Mail, e o próprio Johnny disse isso, eu comentei anteriormente. Nós vamos continuar acompanhando o caso, trazendo, e realmente eu acho que a Amber pode até não perder este caso que o Johnny está movendo contra ela, mas eu acho que fica muito evidente que tudo revelado até agora mostra que a Amber era uma pessoa extremamente abusiva. O Johnny, eu acho que inegavelmente tinha seus problemas com álcool e drogas, mas acredito que muitas das acusações da Amber é mentira, muitas das acusações dela é surfar em uma militância que vai a defender e que tem a defendido só pelo fato dela ser mulher, mas nós temos percebido um aumento muito grande de pessoas apoiando Johnny Depp, porque as pessoas têm percebido contradições, as pessoas têm percebido como a Amber tem sido completamente parcial e contraditória em acusar o Johnny, em botar todas as culpas no Johnny e jamais assumir culpa dela. Quando é ela,
Quando é o Johnny, ele é o monstro, não é? Porque ela se referia a ele como monstro. Enfim, eu acho que nós vamos ficar sabendo muito mais detalhes nos próximos momentos, próximos depoimentos, e nós vamos estar acompanhando aqui no canal. Se inscreva para mais notícias dos famosos, nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, e recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo.